Bom, boa tarde. É com muita alegria que eu apresento essa mesa, né, escrevendo para o futuro, uma reflexão sobre como a literatura pode projetar mundos, resgatar memórias e abrir caminhos para o que ainda está por vir. Nosso convidado é o escritor Ondiak, uma das vozes mais singulares da literatura angolana contemporânea. Sua escrita, marcada pela oralidade, pela poesia e pelo olhar afiado sobre a realidade de Angola, constrói pontes entre o cotidiano e o imaginário, entre a história e os sonhos de um futuro possível. Palmas, vamos receber o Ondiak, por favor. Fique à vontade. A mediação pelo nosso querido Roger Mello, autor, ilustrador, premiado, cuja sensibilidade literária nos guiará nesse diálogo sobre palavras que lançam sementes para o amanhã. Vamos aproveitar dessa oportunidade única, né, de ouvir duas potências. E viva Igor! Viva Flint! Fique à vontade. Essa é a mochila mais fashion que eu já vi na minha vida. E ela tem um tamanho bom, né, gente? Onde você prefere sentar? O senhor é que sabe. Não, o senhor é que seja. Bom dia, pessoal. Uma honra estar aqui na Quinta Fleet com essa pessoa maravilhosa que, quando eu fui convidado para fazer a mediação, eu falei, meu Deus, eu conheço toda a vida de Ondiak, deixa eu ver que abordagem que vai ser a principal. Mas, primeiro, eu gostaria que você dissesse um oi maravilhoso para essa plateia da Quinta Fleet. Palmas para a Fleet, palmas para toda a organização. Estamos com uma fila imensa, infelizmente, pelo patrimônio, não é possível. Pois estávamos a tentar que coubessem mais pessoas. Enfim, se fosse em Luanda, cabiam mais 40 pessoas. 20 aqui, 20 ali. Mas o IFAM de Luanda não está funcionando. Mas verão você no telão, e você no também. ecrã. E você também. Eu estava à procura de um poema, Roger. Desculpem, muito boa tarde. Obrigado pelo convite para estar aqui. Na realidade, foi uma tentativa muito forte, não é? da Cristina, mas depois já tinha todo esse afeto, tinha um mar de afeto por trás, tinha a Lúcia, tinha o Roger, e então, tanto a Lúcia quanto o Roger, eles me tramaram de uma maneira que não dava para eu dizer que não. Palmas para a Lúcia, cadê ela? Eu vi Lúcia aí, cadê? Lúcia ela está ali, ela está ali. Nossa mais maravilhosa, nossa é uma artista, tanto quanto essa agente, essa editora, essa curadora maravilhosa. Palmas para ela, que ela merece mesmo. Uma amiga de tanto tempo, né, Lúcia? Eu estava a espreitar um poema. O que tu imaginaste? Procurando um poema? Eu queria... Se você vai ler um poema, eu acho que eu vou pedir para o Renan uma luz. Renan, a luz da harpa. Porque a luz da harpa foi boa essa. Está no teatro, né, gente? Está no teatro. Você pode ler o poema ali na Posso. luz? Posso. Não, mas, olha, eu vou pedir para deixar exatamente assim, não tem problema. Houve um evento que nós estávamos na Namíbia. Não, estava ótimo. Deixa só essa. Tem uns convidados que eles não aparecem assim no campo material, mas que eles estão aqui, tá? Então não faz mal, deixa assim, o convidado está aqui conosco. Quem quiser está aqui, né? Quem quiser aparecer, possivelmente é o Rui Duarte Carvalho. Quer vir para a luz em cima? Não, olha aqui. Dois corpos podem ocupar o mesmo espaço. Vamos aqui, ó. Com licença, convidado, com licença. Quando ano passado foi o Marcelino Freire também aqui nessa mesma luz, e eu pedi para ele, quando o olho brilhar, eu falei, tá brilhando? Ele falou, tá ardendo. Tá brilhando? Aqui tá bom para vocês? Tá. Roger, desculpa, o Roger é meu irmão, então ele sabia que eu ia pedir esta licença pelo seguinte, um dia estávamos num sítio e quem falou hoje na Tordroa foi a Luísa, né? A Tordroa e outras pessoas, né? Pessoas indígenas, e eles abriram, mas não era Tordroa, era
Desculpa. Aqui? É que está muito alto, não? Eu estou me ouvindo muito alto, então tá bom. E, normalmente, não só os indígenas, mas muitas vezes no México, nos Estados Unidos da América e no Canadá, normalmente os indígenas abrem as cerimônias, né, de uma maneira muito interessante. A comunidade africana também. Eu não tenho nenhum poder religioso para abrir uma cerimônia, nesse sentido, não é? Com uma certa... Então eu vou abrir com um poema, porque eu estava no outro dia num sítio que eu li um poema com a minha mãe, li outro não sei o quê. Cara, eu esqueci de ler o poema do meu avô. E eu estou bem desconfiado que um dos que está aqui é ele, tá? Mas é uma coisa breve, não é por ser ele, é só para ser um poema de abertura e depois eu te dou a palavra. Pode ser? Não, isso aqui está lindo. Pronto. Tudo isso já é poema. Tá? Tá bem. Esse poema é um pouco longo, então eu não vou ler todo, tá bem? A leste, uma alforreca gigante. A oeste, uma jamanta. O chumbo a voar pesado, pesado. Mas é a tua mão que o deixa voar quando sentes e sabes que o corpo desse chumbo chegou ao chão fundo, está lá, dança com a corrente. Está pronta à tua espera, tens de esticar a linha. O meu pai não tem a linha aviada. Olha o sol, bebe cerveja, e tu a rir, boné na cabeça, unhas devagar na pouca barba, a dizer baixinho ao meu pai, que não te ouve, o meu chumbo foi o dalo que fez. A tua mão atenta ao gesto da linha, a qualquer momento um cherne te chamará. O meu pai baixa o rádio, muda a linha de mão, acende um cigarro. O meu chumbo foi o... E já está. Tão antiga a sensação. Há quantos anos esta linha dura, o chumbo, os 3 anzóis e o peixe chamam por ti para seres sempre, há tantos anos, o primeiro a apanhar o primeiro peixe. Aspas, desculpem interromper o ritmo, aspas no poema, porque o poema vem de trás. Este é um poema que fala, desculpem, tenho que vos contextualizar, o chumbo. Havia uma coisa chamada chumbada. O meu avô era pescador, o pai do meu pai. E quando ele ia nos visitar, já não morava em Angola, ia nos visitar a Luanda, ele arranjava maneira no quintal, juntava vários chumbinhos da pesca do meu pai e de outros, fervia na cozinha o chumbo, até o chumbo derreter, é um cheiro nauseabundo. Enquanto aquilo ferve, que demora 2 ou 3 horas para atingir a ebulição, nós pegávamos em barro e fazíamos o formato da chumbada, que era isso que ele queria fazer. Ele queria fazer chumbos maiores, porque quando ele ia à pesca com meu pai, ele levava-os muito mais para longe. Então, quando eu estou aqui a dizer chumbo e linha, é porque ele pescava à mão, a linha tinha que passar assim por aqui, ele não tinha mão, tinha uma espécie de rochas aqui, porque vocês imaginem, 55 anos a apanhar o peixe com a linha a passar aqui. Há quantos anos o mar fez do peixe mensageiro e da linha telégrafo? Há quantos anos saíste da poeira da escola para o lugar da maresia? Há quantos anos tens como domingo o teu único dia igual aos nossos? Há quantos anos para ti respirar começou a ser o cheiro do vento? E onde nós vemos nuvens, tu vês intervalos de leitura? E onde eu via o vento, tu pressentias a chuva? E onde eu via labirinto de nós, no emaranhado de nylon, tu vias um sorriso de 3 horas, sem usares o canivete para criar atalhos. Todas as tardes, incluindo hoje, me parecias ter todas as tardes do mundo. Hoje sei, de cada vez que olho o mar, ou o mar a mim se exibe quando lá vou e chego ao Namibe, que essas tardes não eram a chegada do vento norte, essas tardes não eram de um tempo virado para o futuro, nem tínhamos tantos mais dias. Essas tardes eram o teu gesto lento a olhar para trás, e não era cansaço, era sal. E não era lentidão, era excesso. E nem era eu a martelar e tu a ver, eras tu a ver-me aprender pedaços de um gesto a que já sabias chamar sul. Acontece-me dizer que faz domingo no mundo, como se este dia e esta tarde fossem um baloiço parado, preso aos galhos, aos dias,
do nosso abacateiro. Se te encontro aqui, ao meu lado, se invoco os teus gestos, sorrio ao pensar que faz sul em nós. Eu sei, a tua Moçambique nunca será o meu Namibe. Apenas o sal do mar nos pode ser o mesmo. E o pouco que sei do vento, das marés e da lua, veio da tua lembrança em mim, da minha lembrança de ti. Faz fim de tarde, avô. A 5 milhas da costa repousam as âncoras que tu e o meu pai perderam no mar. Amanhã fará sábado em Luanda e não estaremos juntos. Nem vocês os dois, nem nós os três. Deito-me nestas palavras, em rota afetiva, letras de um tempo fora dos dias, dias desta escrita de nylon e de chumbo fora do tempo. Da tua voz ficam umas histórias, as metáforas com pesca, as mãos, as mangas, o peixe arranjado à beira-mar, a respiração espaçada, o café com leite, o olhar sobre a tarde ou sobre o mar. Amanhã fará sábado em Luanda. Se respirarmos devagar e prepararmos as linhas, estaremos juntos, os três. Depois de sábado, quando faz domingo, é a tua voz que escuto, avô. E dentro de mim, sem querer, eu danço. Já pode bater palmas. Mana seus cabelos, mana. Eu lembro que há muito tempo atrás... Avô, gostou? Maravilhoso. Mas a gente segurou o aplauso porque você estava cantando, assoviando. Como é que a gente vai interromper isso? Eu gosto muito dessa música. Essa música é daquele álbum do... Acho que se chama O Sol de Oslo, do nosso rei, Gilberto Gil. E a dada altura ele entra com essa... Era uma senhora, não sei quem é a voz daquela mulher. Qual é a música mesmo? Mana teus cabelos, mana, são os arvoredos. Tu queres aqueles filmes para depois estar a pôr essa merda no... Não, eu tenho fama que eu boto YouTube. as pessoas para cantar e acontece, ainda bem, né? Essa música é muito bonita. Que voz Um dia eu bonita, canto Jaque. Não, continua. Como Obrigado. é que é? Não, no dia que tu cantares comigo. Qual é você lembra? Eu canto com você. Lembra uma música assim, de Angola pra gente? Qual que seria a trilha sonora dos de Minha Rua agora? Não, a trilha sonora dos da Minha Rua seria um misto de... Há uma banda, vocês têm que procurar essa banda. É uma banda muito antiga, das Antilhas, que se ouvia muito em Luanda, nos anos 80, 90, mas nos anos 80 eles foram lá. Essa banda chama-se Kassav. K-A-S-S-A-V. Kassav. Eu acho que era essa trilha. Como é que era a música? Não sei cantar, meu irmão. Não sabe Aquilo cantar. já é para profissionais. Aquilo não entendi. é mais pra... Mas você consegue emular bem. Sim, por causa do teatro. Por causa eu não do teatro. canto, mas às vezes é possível fingir que se canta. Não, hoje eu fiquei sabendo uma coisa que eu não sabia, que você é artista plástico também. Explica para mim. Eu não tenho a menor dúvida de que você é mais artista engraçada que Olha a mais roupa, nota. que maravilha. Ai, meu Deus. Você vai mostrar depois para Não, gente. desculpa, eu vou explicar porque é que eu estou a rir. Primeiro porque eu estou nervoso, né? Mas segundo, porque é tão ridículo dizer que eu sou artista plástico quanto dizer... Não, dizer no sentido de quem acha. Eu sei que tu leste sobre isso e a dada altura as pessoas pensavam que eu era. Mas é tão ridículo quanto dizer que eu sei falar chinês. Eu não sei falar chinês. Eu já vi você falando chinês. Não. Tu falas coreano. Tá, Jahao. Não sei mesmo. Então tá certo. Sabendo how, o resto você vai botando how chi, how Não, daí aquela coisa, tá, how do you do, how Porque do... how é bom, né? Ni hao, né? Sim, e aí vai. Então aí você já está falando chinês. O pessoal acha que é difícil. Mas eu lembro de que eu participei de um congresso de lusitanistas, de lusófono, na Ilha da Madeira. E mas foi pode ser de lusitanistas, sim. Também, coisa... eram os dois. Mas na Ilha da Madeira. E aí eu dei de cara com os de Minha Rua. Ainda não estava traduzido no Brasil. Traduzido é muito bom. Traduzido, Publicado, né? publicado. Mas foi traduzido, não foi?
Zero, Não, zero. não, traduzido é lançado no Brasil. Então, mas o que eu achei fantástico foi porque quando eu li os de Minha Rua, eu não consegui parar de ler, eu não te conhecia ainda. E depois eu te conheci porque a minha irmã falou para você. Sim, foi a tua irmã que nos apresentou. O meu irmão é muito fã Foi seu. em Paraty. Foi em Paraty, na Flip, né? E a gente está na Flit. Mas, e aí eu fiquei amigo dele, nunca mais. A gente ainda vai fazer um livro junto, ainda não deu certo. Há quem diga que sim, há quem tenha esperança que sim, e há quem decida. Pensa no verbo, pensa no verbo. Cuidado com o verbo, hein? Decida, há quem decida. Há quem decida, tá certo. Ele está a dizer isso porque ele tem uma história minha que ele teve durante 24 anos que não esqueceu-se de ilustrar, e depois eu disse, não tem problema nenhum, desculpa, não te sintas, ok, eu retiro tua história, agora está aqui outra. Então, agora, nos próximos 24 anos, não é? Quem sabe... É sobre a chuva, né? É. E eu estava agora com outro amigo em comum, o Antônio Jorge. Estava em Bolonha. E maravilhoso, né? E vocês lançaram um livro junto. Sim. Fala um pouco das tuas parcerias com essa galera da imagem. Claro. Que a palavra também é uma imagem, né? Sim, mas sim. como é que é a tua parceria? Com o Antônio Jorge, por exemplo. E que também é outro texto, né? O texto que vocês fazem. Com a Raquel também, não Com tem? a Raquel. Então fala um pouco dessa Sim. parceria. Eu tenho tido muita sorte, do modo geral, muita sorte, muita generosidade com as pessoas com quem eu trabalhei em parceria nos livros. Eu reitero sempre esta questão da parceria, porque realmente, no meu método de trabalhar, não é, digamos, não é fazer chegar o texto e ele ou fulano fazem a ilustração. Não. É muito mais um fluxo de informação e de criação. Eventualmente, o texto poderá aparecer primeiro. Está ali um livro que se chama Coisas Desalinhadas, que é um ilustrador português, que eu não sei se tu já conheceste, chamado Alex Gosblau. Conheço. O Alex Gosblau. Vive em Barcelona, né? E esse foi um caso diferente. O Alex me mandou umas imagens pequeninas, uns 6, 7 postais, e eu achei aquilo tão bonito e tão apelativo que eu criei pequenas sequências para cada um dos postais. Eram 6 ou 7, não sei. E mandei-lhe, mas passado muito tempo, né? Não tipo tu, 24 anos, mas passado 6 meses. Não, ele vai ouvir isto o encontro todo hoje. Porque vai que você desiste de mim se eu entregar logo isso. Ele quer ouvir aquele mimo afetivo. Eu nunca desistirei de ti. Olha, Roger, tu estás fodido, como diz o outro, porque no dia que tu chegares ao céu, vai estar lá um gajo que sou eu, porque eu vou morrer primeiro que ele, a dizer, Roger, não vai mesmo. então e aquele livro, meu? E ele, mas agora já morremos. Já morremos, mas aqui tem uma data de gente à espera. Lá em cima também tem gente que a gente pode fazer essa... Mas faz aqui... E a gente pode dizer que você tem uma parceria com a Avó 19 também? Se eu tenho. Vocês conhecem a Avó 19? Porque tinha uma fila enorme aqui para ver você. A Avó 19 é a minha avó mesmo. É uma das minhas avós, não é? No outro dia eu estava numa escola, mas desculpa, deixa só contar aquela parte, porque senão esqueço-me. Qual era, o que estávamos? Os postais. Quando eu mandei para ele, desculpa, Roger, só para dar uma coisa bonita de como é que os textos nascem. Não, mas eu estou segurando o tema aqui, vai. Quando eu mandei para ele, ele disse, não, mas não era para tu escreveres nada. Eu mandei-te esses postais para tu veres os postais. Eu fiquei tão atrapalhado, eu disse, uma coisa que eu agora me habituei a dizer às pessoas, então, peço desculpa. É uma frase ótima, que dá para uma série de coisas. Eu disse, então, peço desculpa, esquece. Ele disse, não, agora não posso esquecer. E, a partir daí, ou seja, primeiro foram as imagens, depois eu fiz os textos que ninguém me pediu, aí ele retomou as ilustrações, volta a mandar-me, demos uns toques, e aí começa, né, aquela finalização. Então, tirando essa vez, é verdade que às vezes começa com a palavra. Né? Começa com a Danuta, com a Raquel Caiano, com a Mafalda. Né? A Mafalda quer bater o teu recorde. Ele está há 24 anos para me entregar uma coisinha, né? É para a gente ter assunto. Claro, eu não entendo. É? Senão a gente ia falar de quê? Da gente? A gente se vê no aeroporto, uma vez encontramos no aeroporto, mas em sítios que não dava para falar, com vidros no meio, né? Tipo, uma entrada e sair, ele fez assim, o livro vai sair. E eu não ouvia. Aí veio um polícia que ouviu o que ele disse, deu a volta e disse, ele disse que o livro vai sair. Porra! E eu disse, obrigado, senhor polícia. Nunca me deram uma notícia tão grave, tão adiada, como a voz... Ele disse que o livro vai sair. Portanto, se o polícia disse, Roger... Renan, acende uma luz para a Avó 19, aí pode ser essa aqui, de repente, ó. Já que ele falou... Isso. Vamos trazer a Avó 19? Claro, por favor, por favor. Gente,
Olha ali. Traz a avó, olha, até já está a tremer. Também, a ó. Renata também já mandou aí um tremelique só para dar um... Fala da avó 19. A avó 19, ela nasceu a 12 de agosto de 1915, de seu nome, Agnete Lavieter de Almeida e Souza, mas a gente lhe chamava de Avonhé. Avonhé. E depois teve sei lá quantos netos ela aturava lá na casa dela, era tipo uma creche. Os pais despejavam lá, né, na hora de ficar lá. E quem nos aturava aos netos? Ela e uma outra figura, também maternal, também muito específica, um outro porte físico, uma outra, como direi, um outro arsenal de cheiros. Explico. A outra era a tia Maria. A tia Maria, cunhada da minha avó. O meu avô morreu, eu não conheci. E ficou a cunhada, as cunhadas, né? Chamavam-se cunhadas. E elas duas tratavam daqueles 30 netos, 37 netos, né? Durante o dia. A tia Maria era mais da cozinha. Daí os cheiros, não é? Ela era mais da cozinha e menos dos banhos. Então, digamos, aquilo ia se acumulando. Eu, uma vez, tinha uns 12 ou 13 anos, eu fiz assim, disse, caramba, cheira a 1981. E já estávamos em, sei lá, 90, não sei, 89, não é? A avó não, a avó era mais dos perfumes, não é? E punha perfume à noite, antes de se deitar. Assim, um minuto antes de se deitar. Um monte de perfume. E houve 2 anos, eu contei isso hoje aqui a umas crianças, houve 2 anos que eu dormi com ela, dormíamos juntos, né? Aí, em vez de combater, eu também comecei a pôr perfume todas as noites. Muitos anos mais tarde, corta para muitos anos mais tarde, eu casado, a pôr perfume antes de me deitar. Já me divorciei, no divórcio, essa senhora de quem eu me divorciei só me disse, eu nunca suportei aquele teu hábito. De pôr perfume antes de dormir. E eu disse, Renata, por que tu nunca me disseste? Era tão simples. Porra, eu fazia aquilo por um hábito afetivo. Nem era para cheirar bem, nem para cheirar mal. Eu fazia aquilo para estar com a minha avó. E mas qual era o coitada da minha perfume? ex-mulher, não é? Coitada, não sei qual é o perfume. Era o perfume que eu tinha. Eu não uso perfume mais agora. Só uso... Não foi isso que eu quis dizer. Como é que você faz para arranjar mulher? Eu não uso perfume. Não é. E eu vi que você acabou de ler o poema e você falou uma frase que quando eu li Os de Minha Rua, e eu li parado diante da estante, depois eu comprei, claro, porque eu queria ter. Mas isso que você falou aqui faz sul. Sim. E na tua prosa, que é poética, mas é indissociável essa ideia da prosa poética e tal, eu reconheci muito o Brasil nessa Angola, quando você falava dos aromas, quando você falava das coisas que estão aqui nessa rota do Atlântico e que foram para lá, nessa língua portuguesa que chega, mas as expressões que agora os portugueses usam também de Angola, sim. E do muito Brasil por também. causa de vocês. Sim. Mas mais não. Tu achas da literatura? Eu acho. Não, Por exemplo, fala aí umas 3. Vocês sabem o que é bué? Eles não usavam, não é? Sim, em Portugal, Sabe o que é bué? Bué, muito. Bué. Só que o bué tem uma coisa que é um termo, é uma palavra, obviamente, mas ele também vira termo, ele vira uma combinação de coisas. O bué é muito bom para tu descobrir se a pessoa é ou não é angolana. Porque ao 3º ou 4º uso do bué, tu vais cair numa armadilha. O bué é extremamente irregular. Quando alguém me pede para dizer, não, mas explica-me como é que se usa o bué, eu digo, meu irmão, assim para explicar não dá. Tens que ir para lá, passar 1 ano ou 2 e usar o bué, deixar o bué entrar em ti. Vou-te explicar. Nós dizemos, uma festa estava cheia, estava bué de gente. Então tu apanhas o bué e dizes, não, eu vou usar sempre com bué de. Nós dizemos também, estava bué de vento. Mas dizemos que fulano é bué bonito. Dizemos que o céu está bué carregado. Não está com bué de nuvens. Está bué carregado. O céu, por exemplo. Né? Uma pessoa é bué chata. Não é bué de chata. Aí os portugueses começaram a ver aquele bué. Não, isso é uma boa ideia, vamos usar. Eles usam de cada maneira. E agora, muito bem, que eu concordo, os portugueses também, à sua maneira, não somos só nós que nacionalizamos termos deles. Eles nacionalizaram o termo bué em Portugal, os miúdos, e usaram um termo que eles criaram que é bueda. Então eles escrevem B-U-E-D-A, tudo junto. E aí sim eles dizem bué da vento,
bué de pessoas, bué de bonito. Então, bué é o bué original. Isso lá. Aqui acho que ainda não estão a usar muito, né? Não estamos. O que eu noto... A partir de hoje, sim. A partir de hoje que você é muito começou, popular. E começou aqui, em Tiradentes. Então não é? tá combinado, pessoal. Estamos bué de felizes. Bué, não. Não, Estamos bué felizes. Estamos bué contentes. Ah, então tá Estamos ótimo. não, estamos numa nice. Estamos numa nice. Estamos numa nice. Que é para fazer uma ponte com Moçambique. Moçambique usa muito nice. Então estamos numa nice. E o quanto dessa... Uma conversa sobre literatura, muito, hein? Mas não se preocupe, mas ué. Não se preocupe, isso aqui vai ser assim o tempo todo. E vai ser daqui para baixo. Nosso amigo Sérgio Rodrigues, que fala... Outro campeão de grandes mesas literárias. Não é isso? Fala da língua brasileira, assim como seria a língua angolana e tal. E é um fenômeno incrível o quanto que os portugueses falam, o quão bué de bués que os portugueses usam. Sabe o que eu acho, Roger? Fala. Que chegou uma altura em que houve, e já terminou, era toda a década de 70, toda a década de 80, e ainda bem a década de 90, os polícias da língua. Os polícias brasileiros, polícias angolanos, polícias portugueses. Que tu vais lá, diz uma coisa e diz, meu amigo, isto aqui não se diz assim, diz-se assado. E esse policiamento, ele morreu de velho. Esse policiamento morreu de velho. Então, o jovem, seja carioca, do Uruguai, de Tiradentes, eu não quero dizer do Uruguai, eu queria dizer de uruguaiana, é isso que eu quis dizer. De qualquer lugar do Brasil. Ou a gente jovem sempre acaba voltando no Uruguai. É verdade. Depois Tem vamos explicar isso ao uma público. representatividade Sim, mas não contes aqui. tudo. Eles contam coisas. Daqui a bocado vai dizer, uma vez ele engravidou, não sei quem. Porra, eles contam cada coisa ao microfone. Deixa o Uruguai quieto, lá na mesa do bar. Eu acho que foi diminuindo esse controlo, mesmo academicamente. Há uma, eu vou chamar-lhe maior tolerância, mas o que eu gostaria de dizer é que há uma maior aceitação. Mas há uma maior tolerância no meio académico, assim daqueles, estás a imaginar, Coimbra, nanani, nananá, vai lá um estudante brasileiro, ou um estudante angolano, ou um estudante guineense, ou um estudante são tomense, dá uma dica mais, né, fora do eixo corretíssimo da língua portuguesa. O português faz logo assim, uma primeira, esse é o aviso, é uma inspiração profunda com esta combinação de... essa é a primeira, sem som, é só... Como quem diz, estás no limite da língua portuguesa. A seguir, tu mandas uma mais, né, mais alardeada da tua rua. E diz, menino, desculpe, não está em casa, está bem? Aqui não está em casa. E é interessante, não está em casa, que é uma expressão usada pelos mais velhos também em Angola, que é, né, a gente chega à casa do outro, põe os pés na mesa. Não, vinha a avó, mandava-me logo uma galheta, e a seguir, quando eu olhasse, dizia, não, o menino não está em casa. Não venha aqui pôr os pés, né? E é um bocado isso. Tu não estás na tua casa. E não te enganes. Quando uma pessoa chega no país do outro, não está em casa. E não pensem... A língua portuguesa entrou batendo o pé na porta. Não Mas foi? aí vamos à língua enquanto casa. Em Angola, que é um como é que você sente essa batida do pé na porta? Desculpa, deixa eu só fazer uma ressalva. Isso que eu acabei de dizer, desculpem, mas passa-se em todos os territórios, tá? Eu não estou a falar em relação aos portugueses. Eu fui estrangeiro aqui muitos anos, morei no Rio de Janeiro entre 2007, 2008 até 2015. Eu já fui estrangeiro em Portugal, estrangeiro, cidadão, né? Residente. Implica ir à Polícia Federal, tratar de vistos, etc. E cuidado. É igual em qualquer lugar. E aqui no Brasil, tem uma ordem. Tem uma ordem de tom de pele, quanto mais escuro, pior vai sendo tratado, e tem uma ordem que começa com a Argentina, ok, Chile, ok, Colômbia, já não tão ok, Paraguai, nem pensar. Uma senhora mais velha, com quem o homem da Polícia Federal falava mal com a senhora, porque ela não entendia bem, né? Aí eu meti-me na conversa e ajudei a traduzir. O senhor é o quê dela? Eu disse, sou primo. Ele ficou fraco. O senhor da Polícia Federal ficou ofendido porque eu estava a tentar ajudar a senhora, delicadamente, não é? Como eu vi que ela não estava a entender e ele estava já a falar com mal, mas eu sou primo. E ele disse, mas eu acabei de ver o seu caso, você é angolano, essa senhora é, se era paraguaia, não sei o quê. Não, aí eu mandei-lhe aquela que eu mandava também em Portugal. Os estrangeiros, quando estão fora de casa, são todos primos. Não é? Porque só te sobra isso. O que é que eu ia dizer, homem? Sim, realmente, quer dizer, eu devia ter dito neto. Mas é minha prima, a senhora mais velha. Então é só isso. O pessoal riu, mas isso foi tão bonito. E riu, acho que de achar bonito, sim, né? Claro.
Isso é a coisa mais linda. Isso é uma coisa que a gente diz entre estrangeiros e entre pretos também. Tu, quando estás num lugar qualquer, Você falou que encontras o Brasil... alguém, tu dizes, esse é meu primo. Por quê? Porque fora de casa somos todos primos. Os indígenas também no Claro. Brasil. Porque você falou uma vez para mim que o Brasil era o país mais racista que você tinha conhecido. Um dos, sim. Deve haver outros mais racistas. Oxalá que Portugal não. também é, né? Com certeza. E Angola também. O que escandaliza é que, na nossa opinião de estrangeiros, aqui, eu ia dizer haveria, deveria ter havido, já deveria haver, já era hora de haver condições para menos racismo. Claro. Quando eu digo condições, é potencialmente um país com este grau, o que não é explicativo, não estou a dizer do mito, do misticismo, tudo bonitinho, não. Com este grau de misturas, era um país que se deveria ter prestado a uma maior reflexão sobre isso. Essa reflexão, creio não estar a dizer nenhum disparate, ela é tardia no Brasil. Ela é tardia, como uma série de inclusão de conhecimentos e do ponto de vista da história, do ponto de vista demográfico, do ponto de vista da verdade das minorias. Toda essa discussão no Brasil, começa depois de 2003. Muito não é que o Lula, com aquela lei, não é? Na barra 2003, não é? É de 3? Estou a dizer bem, né? De 2003, né? Essa é a parte que eu decoro. De 2003. Foi importante porque ela começa a sugerir, não é? Uma movimentação, ela começa a legitimar coisas que a comunidade negra estava cansada há anos de tentar dizer e de tentar mostrar. Felizmente, parece-me, mesmo com os bolsonarismos, mesmo com essa grande travessia, fortaleceram-se algumas coisas, não é? Fortaleceram-se algumas visões de quem era quem, dos vários lados. As pessoas assumiram-se, há gente que se assumiu mais racista, há gente que se assumiu mais separatista, há gente que se assumiu mais outrosistas, mas trouxe um bocadinho à tona, não é? Vamos falar sobre isso de uma vez por todas. Isso é um momento muito importante para o Brasil, é um momento muito importante para o mundo e é um momento que nós, os outros países de língua portuguesa, não sei se estamos a seguir. Eu creio, mas falo como observador, tá? Não falo como conhecedor. Como observador e como cidadão angolano, eu viajo muito para o Brasil e muito para Portugal, mais do que para os outros espaços, e acho que Portugal agora está também a viver um momento de alguma reflexão séria. Quando eu digo séria, já passou o grau do folclore, já passou o grau da ofensa, já passou o grau... Vocês têm um cantor brasileiro muito bom, chamado Lucas Argel, que vive lá. Maravilhoso! Né? Vive lá, em Portugal, faz um trabalho incrível, o trabalho dele musical, mas o trabalho dele extra musical, o que ele diz nas entrevistas, a maneira como ele tenta problematizar ele consegue, sem ser extremamente agressivo. Não estou a dizer que é a obrigação dele não ser agressivo. Estou a dizer que é uma característica dele não ser agressivo. E isso entra pelas laterais mais facilmente do que tu chegas lá com o martelo. Tu tens o direito de exercer o martelo. Uma pessoa ofendida, secularmente, tem o direito de exercer o martelo, mas poderá optar por outra maneira. Seu Mateus, aleluia. Não é com o martelo que ele está a falar. Poderia, São Mateus, aleluia, podia pegar na espada, no martelo, no escudo. Ele fala, traz outras vozes, traz outra diagonal musical e vai dizendo as coisas de uma maneira muito potente. E não só o Portugal está cheio de africanos e de brasileiros, como está cheio de portugueses que gostam da África e de Portugal e que querem um outro Portugal para aquele Portugal. E Portugal estava a precisar disso. E eu acho que começou lá. Agora falta nós, Angola, Moçambique, Cabo Verde está bem, um país maravilhoso, maravilhoso. A Guiné precisa de ajuda, São Tomé precisa de ajuda, Angola e Moçambique também precisam de ajuda. Então, se puderem, nos ajudem. É só carinho, é só afeto, é só compreensão. O resto, a história resolve. Olha, eu acho que a gente já tem que abrir para as perguntas, pode ser? Mas eu queria que você, de repente, já colocasse um pouco nessas perguntas o nome, escrevendo para o futuro. Então, de que maneira... Sim, desculpa, esquecemos do título da mesa. Não, mas imagina. Era isso mesmo, o futuro, sim. Você não é responsável por... Não, eu estou a brincar, tudo é mesa, não é? Tudo é mesa, o resto mesa. É cadeiras, como dizia o resto outro. É cadeiras. Mas escrever para o futuro é um pouco lidar com essas questões?
Roger, tu és meu irmão, eu tenho que te dizer uma coisa. Aqui estamos em família também, não é preciso a gente se armar em que, desculpa lá, a gente não pode dar-se essa importância toda, não é? Eu estou a escrever para o futuro, eu estou a escrever, escreve só, na tua calma, na tua, vamos dizer, na tua respiração atual, quem tu és, quem te cerca, os assuntos que te chamam e aquilo que tu podes dar. A gente não pode ir a todas, não pode, não é humanamente possível. E, às vezes, nós, não sou ninguém, não sou presidente, não sou político, nada, mas, às vezes, o pessoal vem com uma exigência que, no mínimo, nos faz refletir, não é? As pessoas vêm e perguntam, sobre o caso tal, você não disse nada. Sobre o caso tal, você também não disse nada. E, às vezes, a pessoa diz, tem razão, eu devia ter falado do caso tal ou do caso Y, não é? Mas também, às vezes, falas do caso Y e do caso mais K, e aí vem outro e diz, mas também tem o caso V, que também tem razão, mas não dá para a gente se ocupar de tudo, não é? Mas eu entendo essa exigência. Quando alguém diz, tu foste ao noticiário da Portugal ou do Brasil, estão 2 jovens de 16 anos presos em Luanda, e tu disseste Live Black Lives Matter e não falaste daqueles 2. Às vezes eu não sei, é verdade. Às vezes sei e não me esqueço. E às vezes dou-me ao direito de achar que há certos contextos para certas coisas e não para outras. Não é ficar calado, é escolher o momento certo. E outras, por favor, entendam. Outras é que há escritores, é o meu caso, não sei se é o caso dos outros, que não se acham que a voz deles tem essa força toda para dizer, eu vou aproveitar agora para dizer já A, B, C, dossiê 34. Não, eu às vezes vou lá. Se me perguntam, falo. Se não me perguntam, não falo. Se for uma coisa gritante, não é? Claro que a pessoa se esforça por dizer. Mas mesmo quando foi a Marielle, eu estava cá. Mesmo quando foi a Marielle, ao mesmo tempo da Marielle, havia outras Marielles a acontecer. E sempre há com a população negra aqui, não é? Então, bom, só para dizer que às vezes a gente se esforça, mas que não consegue falar sobre tudo. Então, eu acho que o futuro é... vou te dizer assim, que eu me lembro do futuro, só tenho uma preocupação, as crianças. Quando eu penso em futuro, já não penso em nós, estás a ver? Tudo bem, estamos aqui, ok, né? Vamos lá fazer umas coisas ou outras, né? Agora, qual é o lugar... o meu país é muito específico, desculpem, não sei o qual vocês conhecem, mas o meu país é muito específico nesse sentido. É um país específico porque teve tudo atrasado, a independência atrasada, a colonização toda já fora de moda, guerras que nunca mais se acabaram em 2002. Então, quando uma coisa corre mal em Angola, sinceramente, uma pessoa demora uns dias a pensar por que razão é que correu mal? Por incompetência, por factos históricos, por incompetência daquele político que está ali, por um contexto global, pela Guerra Fria. Quem quer dizer, senhor Presidente, faça melhor. E o Presidente diz, 500 anos de colonização. O outro diz, não sei quantos anos de guerra. E tu ficas assim, porra, não é. Então, quer dizer, eu preocupo-me com coisas concretas. Vem uma senhora e diz, no meu bairro não temos biblioteca. E eu digo, como é que podemos pôr uma biblioteca nesse bairro? Isso é uma preocupação concreta. Luanda tem 9 milhões de habitantes. 9. Fizeste uma biblioteca que só tem 3 prateleiras. Sim, eu não sou Estado. Eu não vou fazer biblioteca para 9 milhões de pessoas, não é? Vou fazer uma biblioteca de vez em quando. Então, o futuro é isso. O futuro é quantas pequenas bibliotecas vamos fazer para ali, para Angola. Se eu estiver em Portugal, e eu vou muito às escolas em Portugal, de todos os estratos sociais, vou às escolas periféricas, escolas de gente muito pobre, que vocês não imaginam a pobreza que existe também em Portugal, e no espaço europeu, do modo geral. E aí também é a mesma coisa. O que eu posso fazer hoje aqui? Olhar e trabalhar com 2 ou 3 crianças. E eu tenho uma notícia bué de boa para o futuro. É bué de boa, né? Bué boa. Bué bom. Que o Ondjak está voltando a morar no Brasil. E essa notícia não é verdade e não sei aonde é que ele foi buscar. Mas tudo bem. Você me falou. Pessoal, perguntas. Não, é que esse gajo gosta de contar histórias do Arco da Você Velha. me falou. Sim, Roger, mas não era para falar. Ai, não, desculpa, Se eu te falar que menstruei ontem, tu também vens aqui dizer, olha, e ele por acaso menstruou ontem. Cadê as perguntas? Vamos. Não se intimidem. Nós somos irmãos, somos indisciplinados. Não, é porque assim, às vezes a pessoa pensa
né? Que pergunta fazer na hora certa e tal. Tem muita luz. Podemos diminuir só um bocadinho a luz de sala? Só um bocadinho. Renan, você tem que falar Isso. Renan. Renan. Lá dentro está o Renan. Palmas para o Renan. Maravilhoso. E ele pisca. Não tem problema não haver perguntas também. Ali. Podemos? Bom, boa tarde. Muito obrigado, Andiak, por estar aqui. É um prazer estar assistindo essa mesa. Foi muito bacana. Meu nome é Antônio Roberto. Eu sou estudante de letras aqui no UFSJ, cidade vizinha aqui de Tiradentes, São João. E eu queria muito te perguntar uma coisa que não foi falado muito, assim, mas pensando na poesia. Quais os caminhos que você vê da poesia nos dias de hoje? Assim? Porque eu sinto que as grandes editoras não publicam tanto poesia, a poesia ainda fica marginalizada, por mais que a gente ainda, na faculdade, na academia, a gente ainda valorize muito a poesia, estude, né, os grandes poetas de séculos passados, mas a poesia atual ela ainda não tem essa, assim, na minha visão, posso estar errado, né? A gente ainda fica, né, em certas bolhas, né? Mas como que você vê a força da poesia nos dias de hoje? Obrigado. Não, olha, a força da poesia e termos poesia publicada ou distribuída nem sempre são, né, a mesma coisa. Nem sempre andam no mesmo osso. Não sei exatamente a realidade do Brasil, como é que está quanto a isso. Posso dizer que, do ponto de vista de quem observa um pouco estas coisas, eu tenho uma pequena editora em Angola. Eu procuro muito ainda publicar poesia e é muito difícil. E te digo a verdade, só perdemos dinheiro com a poesia. E estou sempre à procura de uma maneira, não é de ganhar, mas de não perder. E ainda não cheguei lá. Mas vou chegar. Livros simples e tal, não é fácil. E o jogo é viciante. Um não faz, o outro não compra. Um não disponibilizou, o outro não viu. Tu dizes que tens poesia, eu não te publico. Então, isso é o lado menos bom. O lado bom, qual é? Cresceu muito a poesia falada, slam, spoken, concursos, etc. Muito, muito. E quando digo cresceu, não é em quantidade. Passou a ser uma coisa vista, passou a ser uma coisa entendida como um estilo próprio, mas também faz parte do grande estilo da poesia. Passou a ser valorizado. Em Moçambique, do que eu sei, Moçambique, Angola e Cabo Verde, por exemplo, são movimentos fortes e há um movimento dentro do movimento do slam, que é o movimento das meninas dentro do slam, das mulheres, né? E isso é outra que é importante. Eu não sei aqui, mas em Angola o lugar da mulher ainda está há 2000 anos luz do que vocês já estão aqui a praticar e ainda estão a lutar aqui. Mas lá, então, estamos a lutar vezes 16. Né? Então, eu não sei te dizer se é o lugar da poesia, digamos, que não está aparentemente disponível, não é? Para essas entradas, outras, ou se nós temos que reconfigurar o lugar da poesia. Haverá sempre a edição, digamos, em papel, que é uma edição, né? Não, mas fulano publicou o livro dele em papel, na editora tal. Como é que hoje de manhã estava a dizer? Eu disse, eu publico na editora tal, isso é a editora dos grandes. Pois está bem, haverá sempre a editora do médio, do pequenino, do grande e tal. Mas a questão é que tem havido outros canais. Eu não estou a falar só de tu teres um blog. É outro tipo de voz, é outro tipo de público e é outro tipo de comunicação poética que acontece num slam. É diferente de eu vir-vos aqui ler agora um poema como eu li este, de uma maneira mais calma, etc., quase a chorar. São linguagens diferentes. Eu admiro muito, quando vejo Luísa e outras Luísas com aquela força assim, para já que eu fico com vergonha alheia, porque eu fico assim, digo, meu Deus, como é que as pessoas dizem poesia com essa garra, com essa energia, com essa voz? E está certo, não é? É a voz, é a garra necessária. Então eu acho que é muito mais a gente tentar encontrar os novos lugares da poesia, ou para a poesia, do que propriamente as velhas editoras, claro, com nome, que todos nós queremos lá ter um livro. Sim, tudo bem. Não é ofensivo querer um livro numa editora de renome, com papel 200 gramas, etc. Né? Mas, como dizia a minha avó, enquanto isso, trabalhar, né?
abrir o caminho. Como é que a coisa disseram? A Luísa e a Sandra, né? É a Sandra, que estava aqui na mesa. O entre, né? Entre. E os entres? Entre. Eu tinha um colega meu na escola, ele falava muito mal inglês. Quando bateu a porta, ele dizia between. Porque ele achava que between era todos os entres, né? Mas, na realidade, por que não, né? Ele não sabia falar inglês. Então, para ele, between significava entre, pode entrar. Aí todo mundo, porque between não é entre. Mas para ele era. Ele reconfigurou o between. Ele Mas que é bonito ter um livro de poesia impresso assim em papel, é? É bonito, sim. Mais uma pergunta ali. Eu acho... Meu nome é Zeni, né? E eu quero aproveitar esse gancho que você falou, porque o Islã tinha que estar na FLIT. Ela tinha que estar em qualquer feira literária, tá bom? Serve para o Roger, que é curador também, para pensar nisso. Claro. Tá ótimo. Que eu quero falar. Eu acho que os poetas do Islã têm que estar nas feiras literárias, ok? Essa é minha, não é pergunta. Muito bem. É só uma ok. Aplauso. Obrigado. Mas a FLIT, uma coisa muito bacana da FLIT é que ela quer exatamente essas sugestões para ela ir ficando, né, cada vez mais inclusiva e melhorando, né? Aliás, eu acho, sinceramente, que preparando com calma, não assim tipo 1 ano talvez, mas 2 anos de certeza, vocês conseguiam ter aqui uma boa... até podia ser uma coisa assim, deles falarem aqui também, mas de ter um momento específico, tipo aquele, né? aquele show mesmo. Você não quer coordenar isso? Não, Já fica aqui... Posso. Que nem na China a gente faz um contrato desse tamanho. Eu coordeno com a Luísa, porque a Luísa assina... conhece todos esses slammers de outros lugares. Combinado aqui, então, eu coordeno com a Luísa, porque era Lúcia, interessante era trazer Cabo Verde, Cristina, Angola, combinado Guiné. aqui, ó, Sim. vai dirigir o Islã. Ó, pronto. E o Daniel está aí. O Daniel vai pagar os voos. Combinado, hein? Combinado. Se me convidarem, tá tudo Como é pago. que já está convidado? Como é que está em termos de tempo? Já acabou. Olha, acabou. Pronto. Acabou. Então deixa que só que dizer você uma quer coisa. Dizer é isso que eu quero para dizer. Acabar? Eu quero dizer uma coisa bem simples. Eu quero agradecer muito a FLIT, né? E vocês por estarem aqui, também as pessoas que estão lá fora que não puderam entrar. Um grande abraço. Um beijo especial para quem está no telão. Estou mandando um beijo especial. Não sei onde é que está a câmera, mas estou mandando. A câmera está aqui, ali. Beijão para quem está lá no Gramadão. E eu também estive lá a assistir. Não, mas eu queria muito, mas muito agradecer a amabilidade, a inteligência, a generosidade, o talento e o ser humano que este senhor é, Roger Melo. Muito obrigado. Você é meu ídolo. Muito obrigado. Parabéns. Já está. Onde já aqui, pessoal? Muito obrigado. Nhandalo de Almeida.